Bom, para a gente virar aqui a pauta, tava demorando para entrar algum noticiário policial aqui, né? Para a gente virar aqui a gente teve a divulgação ontem pelo pessoal do SBT do áudio que norteia a nova investigação, né, alvo de um inquérito policial no social do São Paulo, do ex-diretor Dedé, Antônio Donizete Gonçalves. A gente tem o áudio aqui para exibir, para quem não viu, né, a gente trouxe até isso no áudio de maneira exclusiva. O Ministério Público, ali a força-tarefa do Ministério Público, iniciou, né, instaurou ali junto com a Polícia Civil um novo inquérito policial para tentar investigar ali, enfim, cara, possíveis assim, desvios, né, na questão do social do São Paulo, questão ali das maquininhas de cartão, coisas que a gente já estava acompanhando aqui durante os últimos dias. E aí o áudio que norteia essa investigação, ele foi divulgado, a gente vai conferir então o áudio do Dedé. Ali a gente cobra uma joia, né, para a pessoa entrar e cobra 20% do faturamento bruto. Inicialmente, a joia hoje está em torno de 100, 150 mil, tá? Depois a gente cobra 20% do faturamento bruto. E a maquininha é nossa, maquininha de trabalho lá. É mais ou menos por aí. Tá aí o áudio, então, né, do Antônio Donizete Gonçalves, o Dedé, ex-diretor de social do São Paulo, né, ele deixou o cargo ali na gestão Macis, onde ele fala da joia, que é um valor de entrada que você paga, né, para o acordo ali das, enfim, maquininhas do São Paulo. Ele fala 20%, do faturamento bruto e tudo mais, e aí isso, né, que norteou a investigação da polícia em relação ao social do São Paulo. Eu confesso que eu já tinha escutado esse áudio há uns dias, né, quando a gente estava nessa apuração da questão ali do inquérito policial. A fonte não tinha autorizado a gente publicar também o áudio. Ele apresentou uma justificativa em relação ao conteúdo desse áudio também, falou que era uma prática ali, que era enfim, linguajar mais simplificado em relação à prática de mercado que estava exercida, mas sobre as maquininhas aí do social. E aí eu tive a informação que já trocaram essas maquininhas do Dedé desde que assumiu ali o Toninho Andrade como novo diretor do social do São Paulo, e isso está sendo investigado também. Raí, é muito difícil trazer uma opinião em relação ao fato, porque está sendo investigado e a gente não quer cometer nenhuma ilação aqui. O fato é que é uma vergonha para o São Paulo ter essas figuras como noticiário central na parte policial. E eu espero verdadeiramente que, como a gente vem falando aqui, e é o indicativo do Macis, espero que ele continue nisso até o final. Que haja uma colaboração do clube, abre a sala e deixa os caras entrarem, pegarem documentos, pegarem tudo, para que isso possa ser aprofundado, e caso tenha alguma ilicitude na história, que sejam presos os envolvidos, né? Que seja por 5 dias, que seja para ser preso por 5 dias, porque a gente sabe que no Brasil muitas vezes solta rápido, né? Mas acho que o ato já seria simbólico e é algo realmente que, assim, tem que tentar aí, porque hoje eles estão por afastamento e hoje eles perderam o poder político, mas daqui a 5, 10 anos, a gente sabe, como no São Paulo as coisas assim, correm dessa forma, né? Como foi o caso Douglas, por exemplo. Pode ser que daqui a 10, 15 anos eles estejam de volta ali ao jogo político. Então é muito importante que não pare a fiscalização da torcida e principalmente que corra de forma íntegra, né, e de forma certa essa investigação, que tem a colaboração do São Paulo também. Eu acho que preso nenhuma pessoa vai ser nessa história toda, viu, Gabi? Mas o que eu espero é que o clube tome medidas administrativas, né, em relação a todos esses personagens aí. Ele, Mara, Douglas, Júlio, todos esses nomes e outros que talvez não sejam tão conhecidos ou não tenham sido ainda divulgados, estiveram envolvidos em coisas erradas em relação ao clube, né? E eu acho que do lado de cá o que a gente pode fazer é continuar batendo nessa tecla, não deixar isso cair no esquecimento, porque é tudo que eles esperam, desejam, estão assim, ó, esfregando as mãos para passar o tempo, o time ganha. E eu sei que aqui, nesse espaço e em outros também, o importante no fim é o futebol. A gente vai falar do time, das vitórias, dos bons resultados, dos jogadores que estão sendo contratados, dos que podem sair, renovações de contrato. E isso tem que ocupar, naturalmente, o espaço maior na pauta. Mas acho que a gente tem que sempre dedicar um período, mesmo que seja curto, para lembrar disso. Que seja uma vez por semana, que seja uma vez a cada 2, 3 programas. Relembrar essa história, relembrar esses caras,
O negócio do camarote lá ninguém resolveu ainda, só para a gente lembrar aqui que é importante sempre ninguém esquecer. A questão do Dedé ninguém resolveu ainda. A questão do Casares ainda ninguém resolveu. Então, acho que é importante a gente seguir do lado de cá como é possível, fiscalizando, lembrando, indo atrás, sabendo o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, passar para as pessoas, para que o caso não caia no esquecimento. Porque daqui 2 meses, talvez ninguém vai mais lembrar disso. O time já está numa situação melhor, ganhou um jogo ou outro, talvez ganhou um título aí, o estadual, tá bem no Brasileiro, ou tá bem aí na Sul-Americana, na Copa do Brasil, e aí é mais fácil empurrar, varrer para debaixo do tapete. Não, agora vamos aqui com a temporada e tal, isso aí já foi, os caras já saíram. Essa saída momentânea deles, né, como aconteceu ou está acontecendo, para mim não é o suficiente. Essas pessoas têm que ser expulsas do quadro do clube, nunca mais. Nenhuma dessas pessoas pode pisar no São Paulo. Mara Casares, Douglas Schwartzman, o tal do Carlo Magno também, são pessoas que participaram efetivamente de uma situação de negociação de camarotes. Isso é público, todo mundo sabe. Foi dito por eles, nós ouvimos as vozes deles falando sobre. Então, nós não estamos aqui fazendo ilações sobre coisas que talvez aconteceram. Tem a voz deles falando, que negociaram um camarote, que um sabia, o outro ganhou, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Foi a frase que ele disse, não foi? Então, todo mundo sabe que eles participaram de algo que lesou o clube. Então, por isso, eles nunca mais deveriam ter o direito de entrar da catraca para dentro, nem no clube, e para mim, nem no estádio para assistir um jogo. De maneira nenhuma, eles poderiam habitar aquele ambiente. Douglas, Mara e o Carlo Magno. Sobre esse rapaz aí, o Dedé, é preciso ver o que ele fez de errado, se fez, se não fez, investigar, enfim. E a mesma coisa, o presidente tem muita coisa estranha, para dizer o mínimo, na gestão dele. Mas acho que o que a gente pode fazer do lado de cá, como não temos o poder de investigação, o poder policial, é sempre recordar, não deixar essa história cair no esquecimento, que é o que eles mais querem. É isso, e vale também a gente mencionar que tá que vai até o fim desse mês, né? Então a gente vai ficar de olho nessa história também, né, Juliana? Porque, assim, é algo que é muito fácil você hoje olhar e, assim, achar que o seu povo, que a sua torcida vai esquecer, né? Esses caras não podem mais estar no quadro associativo do São Paulo, ponto. Isso vai ser pelo conselho, vai ser pela comissão disciplinar, pela comissão de ética, que seja. Algo tem que acontecer. Aí eu fui até fazer um cálculo aqui, a informação saiu no dia 15/12, hoje é dia 4/2, 51 dias já que saiu o áudio da Mara e do Douglas, e os dois continuam no quadro associativo e seguiriam, cara, no Conselho de São Paulo. O Douglas ainda é conselheiro de São Paulo, ele ainda pode estar nas votações do São Paulo. Então é algo realmente, Juliana, que não pode parar aí essa fiscalização para limpar essas pessoas que tanto fazem mal para o São Paulo Futebol Clube. Com certeza, né? Tem a diferença da justiça e o que a gente aplica dentro do clube. Acho que as questões da investigação, se vai ser preso, se não vai ser preso, a justiça brasileira, ela inocenta até que se prove o contrário. Então, a parte de polícia, de investigação e mais a fundo sobre os possíveis crimes que podem ter ocorrido dentro do São Paulo tem que ser uma parte da própria justiça. Mas, enquanto torcedor e torcida, é essencial a gente continuar cobrando as mudanças internas no São Paulo, né? Então, eu concordo nesse ponto com vocês de essas pessoas não podem mais pisar no São Paulo. Para isso, a gente tem que ter algumas mudanças estruturais e só vão acontecer se a torcida continuar em cima, se continuar havendo a pressão mesmo para cima da política do São Paulo, para a gente conseguir separar um clube social da instituição São Paulo Futebol Clube, para a gente conseguir fazer algumas mudanças de estatuto. E a gente sabe que qualquer mudança dentro do São Paulo é muito difícil. Só que se deixar ser vencido porque passou-se o tempo ou saiu temporariamente de lá, como você bem falou, Gabriel, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, a gente vai ver as mesmas pessoas ali. Eles vão só se redirecionar ou até assim colocar alguém que os represente ali dentro. Então, o meu pensamento são coisas até um pouquinho mais severas para dentro dessas pessoas. Então, vai ter a expulsão, a proibição, não pode pisar num clube, não pode pisar no estádio, não pode fazer um tour, mas não só dessas pessoas. Eu acredito que tem que ser um pouquinho mais amplo, os coligados também ali a rede familiar próxima da pessoa, porque nada impede que o filho de um ex-presidente se envolva com a política do São Paulo também.
e de alguma forma continue o mesmo ciclo por estar na mesma panela. O caso das maquininhas tem que ser melhor entendido, mais investigado. A gente sabe que a situação do clube dentro das 4 linhas tende por apagar um pouquinho, né, as questões políticas, mas o torcedor nunca viveu isso na história de São Paulo. É uma mancha para o clube, mas o clube é a maior vítima da situação. Então, o torcedor tem que estar cada vez mais consciente e não deixar a história morrer. A gente sabe que a cada nova história é mais uma mancha, só que é uma mancha necessária para que a gente possa limpar de fato o que está ali e não simplesmente passar um paninho, né? Espero que esse ano a gente consiga passar por mudanças estruturais do São Paulo para poder resolver essas questões. A gente sabe que algumas pessoas não vão deixar essa história morrer. Então, o Arquibancada Tricolor sempre vai trazer o que tiver que trazer e deixar a pauta em dia. A gente tem a Amanda, que é representante da torcida PCD de São Paulo, que está muito à frente das causas e ativa também, que está sempre ali nas investigações. Então, a gente precisa realmente da união dos torcedores para não deixar o assunto esfriar. Se for necessário protestar, tem que protestar contra essa parte, né? Separa do futebol e protesta contra os nomes que têm que ser protestados.